Salve, seu Serafino. Mas olha eu, camarada meu. Mas olha eu, camarada meu. Sou Serafino que chegou aqui agora. Candomblé batu no queto, umbanda batu na Angola. Mas olha eu, camarada meu. Mas olha eu, camarada meu. Sou Serafino que chegou aqui agora. Candomblé batu no queto, umbanda batu na Angola. Mas olha eu, camarada meu. Mas olha eu, camarada meu. Sou Serafino que chegou aqui agora. Candomblé batu no queto, umbanda batu na Angola. Salve o ponto. Boa noite, soldados de Aruanda. Mãe Érica Oialudê. Pai Alan de Omologum. Nós viemos aqui hoje novamente agradecer. Estamos tendo mais visualizações do que o esperado. Isso nos deixa muito felizes. E quem estiver nos assistindo, dá uma curtidinha, se inscreve no canal para a gente ter um feedback aí do nosso trabalho, para nos incentivar, né, a continuar fazendo esse trabalho da melhor maneira. Quero mandar um beijo especial para as minhas amigas Maísa Fátima e Regilene Cristina, que estão dando uma forcinha na divulgação aí para os amigos. Um beijo, meus amores. E vamos começar, né, pai? Nossa aulinha de hoje. Bom, gente, a nossa aulinha de hoje é um tema que gera muita curiosidade aqui na nossa casa, né? Os filhos de santo estão sempre perguntando sobre isso, né, pai? Sim. Quais são as principais diferenças entre a Umbanda e o Candomblé? Então, hoje nós vamos explicar. O vídeo pode ser que ele fique um pouquinho longo, então, se houver necessidade, nós vamos dividir em duas partes. Vamos ver aí no andar da carruagem, né? Como é que vai ficar o tempo desse vídeo. Vamos lá. Então, primeiramente, para vocês entenderem bem o conceito, né, de Umbanda e Candomblé, eu vou explicar para vocês que existem várias religiões afro-brasileiras, tá? Tem o Candomblé, tem a Umbanda e temos também o Batuque, lá na região sul, tem o Catimbó, na região norte, temos a Quimbanda, temos o Omolocô. Mesmo dentro do Candomblé, tem várias nações de Candomblé, que tem o Queto, o Jeje, Angola, enfim. O universo das religiões afro-brasileiras é amplo, tá? E cada vertente de religião afro-brasileira tem os seus fundamentos próprios, embora sejam bem parecidas entre si em alguns aspectos, tá? Então, para vocês entenderem bem, eu vou explicar como surgiu primeiro o Candomblé. Eu já dei uma pincelada sobre isso no outro vídeo, tá? Os povos africanos, quando eles foram escravizados e trazidos aqui para o Brasil, nos navios negreiros, infelizmente, eles foram jogados nas senzalas, né? Isentos de muitos direitos, em condições de vida subhumanas, né? E os senhores brancos, até para melhor dominar aquela população que estava encarcerada, né? Se você quer dominar um povo, a primeira coisa que você faz é eliminar a cultura daquele povo. Então, por isso, os senhores brancos proibiam aqueles escravos de manifestarem a sua religiosidade vinda da África, que era o culto aos orixás, né? E com isso surgiu o sincretismo religioso, tá? Como isso aconteceu? Eu também já expliquei mais ou menos sobre isso no vídeo anterior, tá, gente? Os negros, né, escravizados,
tiveram conhecimento de quem eram os santos católicos, e aí eles começaram a perceber algumas semelhanças, né, algumas características semelhantes com os orixás que eles cultuavam. Então eu até dei o exemplo, né, de Ogum. Nossa, esse São Jorge aí, ele é meio parecido com o Ogum que a gente cultua, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos enganar o senhor branco lá. Vamos enterrar na senzala os fundamentos de Ogum, que era ferro, eram algumas ervas, né, próprias de Ogum, entre outros fundamentos. A gente enterra, e em cima a gente coloca uma imagem desse São Jorge aí, e bora cantar para Ogum. O senhor branco, quando via aquilo, né, eles cantando em volta de São Jorge, em outra língua, né, e dançando. Então os senhores brancos falavam, nossa, olha que interessante, eles estão cantando para São Jorge na língua deles, né? Ah, então deixa eles lá. E assim, os nossos ancestrais espertos, né, conseguiram enganar os senhores brancos durante muito tempo, e graças a eles foi perpetuada a tradição aí do culto aos orixás no Brasil. Só que um belo dia, né, logo que eles chegaram na senzala, houve uma confusão, porque cada povo africano, em cada cidade, em cada lugarejo, cultua um orixá diferente. Lá na África não existe o candomblé mesmo, como a gente faz aqui no Brasil, tá? Então isso também eu já expliquei mais ou menos no outro vídeo, né? Eu até quero reforçar a retificação que no outro vídeo, por engano, por distração, eu havia dito que Ogum era o rei de Ifé, e não, tá, gente? Ogum era rei de Irê, é uma outra cidade, tá? Então, consequentemente, todos os cidadãos que nasceram no reino de Irê cultuam Ogum, são filhos de Ogum, na tradição deles, tá? Assim como o rei de Oió é Xangô, assim como o rei de Queto é Oxóssi, cada orixá tem o seu reino lá na África. E cada reino com seu dialeto, com seus costumes próprios. Então imagine a confusão quando esse pessoal se viu tudo junto lá na senzala, sem conseguir se comunicar direito, né? Um sem entender os outros, até que alguém muito esperto teve a ideia de chamar os orixás de cada um, e assim eles saberiam de onde seriam aquelas pessoas. Então os orixás se manifestaram, e cada orixá, pelo ilá, que é o grito que o orixá traz quando ele vem em terra, eles conseguiam identificar aquele orixá, né? Então vamos cantar, vamos louvar, vamos saudar. E alguém deu a esta reunião de orixás o nome de candomblé, que é uma palavra francesa que justamente significa reunião, uma palavra de origem francesa, tá, gente? E assim a tradição foi se perpetuando além da escravidão, né? Graças a Deus, a escravidão foi abolida no Brasil, mas se perpetuou o culto aos orixás desta forma que nós conhecemos hoje, tá? E as primeiras casas de candomblé tradicionais do Brasil são lá na Bahia, tá, gente? Num outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mais pra frente. E também vou falar agora um pouquinho para vocês como surgiu a Umbanda, para vocês entenderem a diferença, tá, gente? Com a participação aí das guardiões da casa, né? Os nossos cachorrinhos. Mas, enfim, a Umbanda, gente, é a única religião genuinamente brasileira, tá? Ela nasceu em solo brasileiro, através de um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Esse Zélio de Moraes era um médium de mesa branca, e um belo dia, né, nessa casa kardecista,
manifestou-se no corpo de Zélio um preto velho. E naquela época o kardecismo não aceitava espíritos de pretos velhos, que são os escravos negros, né? De caboclos, que são os índios, porque eles consideravam como espíritos inferiores, né? E aí, então, o caboclo Sete Encruzilhadas se manifestou em Zélio, deu uma grande lição aos kardecistas, né? Dizendo que, embora ele se apresentasse como um índio, mas em outras encarnações ele havia sido um doutor, que ele tinha muito conhecimento. Mas já que ele não era aceito daquela forma na mesa branca, no kardecismo, ele fundaria uma nova religião. Tá? E assim ele se manifestou na casa de Zélio de Moraes, com algumas pessoas que naquele dia, naquela mesma mesa branca, também manifestaram espíritos, né, de caboclos e pretos velhos. E assim ele fundou a nova religião, que inicialmente tinha o nome de Aumbandã, tá? A origem dessa palavra é controversa, tem muita gente que dá vários significados, tá? Mas aportuguesou-se essa palavra para Umbanda, tá? E nos próximos vídeos também a gente vai se aprofundar mais sobre o assunto. Hoje é só para vocês entenderem as diferenças, tá, gente? E a Umbanda, quando ela surgiu, ela tinha rituais diferentes do candomblé. Além de ser muito forte a questão do sincretismo, tanto que a primeira casa de Umbanda tinha o nome de uma santa católica, Tenda Nossa Senhora da Piedade, né? E as outras tendas também, tudo com o nome de santos católicos. Nos cultos não tinha tabaque, como no candomblé, não se usava as guias, né, que a gente conhece hoje. Era todo mundo de roupa branca, tudo muito simples. E com o passar do tempo, a Umbanda foi se fundindo com outros rituais, tanto africanos como indígenas. Depois chegaram os povos ciganos, né? Foram vindo outras linhagens, outras entidades, né? Os baianos. A Umbanda inicialmente não cultuava a esquerda, Exu e Pombagira. Depois chegou, né, a linha da esquerda no culto da Umbanda, embora nem todas as casas cultuem. E a Umbanda se tornou o que a gente conhece hoje, né? Com várias vertentes também. Temos Umbanda branca, Umbanda esotérica, Umbanda mista, que é o caso da nossa casa aqui, né? Que é mista com candomblé. Porque eu fui feita no candomblé, tá, gente? Então, por isso, embora a minha casa seja de Umbanda, eu tenho alguns rituais a cumprir com Mamãe Iansã, né? Que é a dona da minha cabeça, por isso que a nossa casa é mista, tá? E assim, temos a nossa querida Umbanda, né? Cada casa aí com seus rituais, com os seus fundamentos, os seus fuxicos, né? É uma religião, assim, muito ampla, tá? E ambas as religiões são de tradição oral, gente. São religiões que passam de pai para filho, de avó para neto. Então, por isso que há muitas diferenças também de casa para casa, inclusive nas cantigas, né? Tem casa que canta a mesma cantiga de um jeito, outra casa canta do outro. Isso é por causa da tradição oral, tá, gente? A nossa religião não é uma religião que tem uma Bíblia, por exemplo, um livro a ser seguido, né? Cada casa é comandada de acordo com as ordens do guia-chefe. Então, uma casa que é comandada por uma baiana como a nossa, né? É diferente de uma outra casa cujo guia-chefe seja um caboclo. Outra casa que tem como guia-chefe um preto velho. Outra casa que pode ter como guia-chefe um cigano e por aí vai. Tá, gente? Os rituais mudam, embora a essência da religião seja sempre a mesma, tá bom? E como nós estamos falando bastante sobre o sincretismo, né? O Pai Alan vai falar agora para nós
a qual orixá corresponde determinados santos católicos? Bom, vamos lá, né? Ogum é São Jorge em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em alguns lugares da Bahia, ele é Santo Antônio. Oxóssi, São Sebastião. Osães, São Benedito. Obaluaê e Omulu, São Lázaro. Xangô, São Jerônimo. São João e São Pedro. Tem essas 3 virtudes aí, né? Oxum, Nossa Senhora da Aparecida. Em alguns lugares, Nossa Senhora da Conceição. Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. É meio até complicado esse nomezinho aí. Em alguns lugares é Nossa Senhora da Aparecida. Oxum e Iemanjá também são sincretizadas como a Iara, que ela é cultuada pelos índios, né? A divindade cultuada pelos índios. E Logum Edé, São Expedito, Nanã, Nossa Senhora Santana, Euá, Santa Luzia, Obá, Santa Joana d'Arc. Oxalá tem 2 qualidades. Seria Jesus Cristo quando ainda criança, né? E Oxalufã, Jesus Cristo mais velho, né? E Exu Lúcifer, em alguns lugares, Santo Antônio, que ele é cultuado, né? Isso, eu vou aproveitar, gente, e esclarecer a confusão que existe também, né? Entre Exu e o que o catolicismo chama de o diabo, né? O sincretismo entre Exu e diabo partiu dos homens brancos. Porque quando eles viram a manifestação de Exu na senzala, o orixá Exu, o pai vai explicar daqui a pouco, ele é diferente do orixá catiço, né? O espírito Exu que a gente cultua e recebe na Umbanda. Mas a manifestação de Exu, orixá, ela é muito intensa, ela é muito vigorosa. Os sons que o orixá Exu emite, né, são, aos olhos dos homens brancos, era mais tenebroso. Então eles ficaram assustados e acharam que era a manifestação do diabo, né? Sendo que Exu, gente, não tem nada a ver com o diabo, tá? Sim. Isso daí a gente também vai fazer mais pra frente um vídeo específico falando tudo que você queria saber sobre Exu, que não tem nada a ver com o demônio, tá, gente? E temos também Ibeje, né, que o pai estava lembrando agora, que é São Cosme e Damião. Na África, Ibeje são orixás gêmeos, tal como Cosme e Damião, Sim. tá? E temos também, gente, vamos falar sobre Deus, né? No Candomblé, Deus é conhecido como Olorum ou Olodumare, tá? No Candomblé de Angola, Zambi, e também na Umbanda, tá? E na nossa Umbanda, os caboclos também chamam Deus de Tupã, que é como eles conhecem Deus, né? Os povos indígenas conhecem Deus como Tupã, tá bom? E nós vamos falar também, gente, sobre os espíritos e eguns. Qual o significado disso, a diferença na Umbanda e no Candomblé, tá? No Candomblé, gente, só existe manifestação de orixá, tá? Os candomblés mais tradicionais só cultuam orixá. Alguns candomblés, depois, com o tempo, com o sincretismo, com a fusão das outras religiões, começaram a cultuar alguns poucos catiços, né, que são boiadeiros, nem todas as casas de candomblé cultuam, tá, gente? Os erês, que são mensageiros de orixá, e os exus catiços, tá? Mas, gente, para o candomblé tradicional, os guias que nós recebemos na Umbanda são eguns, tá? Qualquer espírito que se manifesta no candomblé, para eles são eguns. O que são eguns? São espíritos de pessoas que já morreram.
Porém, nos candomblés mais tradicionais, qualquer tipo de egum é banido. Mesmo estes que a gente conhece como guias espirituais, não são cultuados, tá? Já na nossa Umbanda, os nossos guias nós conhecemos como eguns de luz. Sim. São eguns, são espíritos de pessoas que já morreram, mas que vêm trazer uma mensagem para nós positiva, uma mensagem de consolo, ensinamentos, vêm nos ajudar na nossa evolução espiritual, ao mesmo tempo em que eles evoluem também, tá? Os próprios guias da nossa casa, né, o seu Tiriri, que o pai recebe, a Baiana Maria das Graças que eu recebo, eles também estão sempre falando que eles mesmos também não são perfeitos, né? Perfeito só Deus. Mas eles são como se fossem irmãos mais velhos nossos, né? Eles sabem um pouquinho mais que a gente. Eles têm uma visão além da nossa. Por isso que nós sempre falamos, né? Sigamos sempre as recomendações dos nossos guias. Sim. Tá, gente? Vamos fazer todos os trabalhos que eles pedem, seguir todas as recomendações e orientações, porque muitas vezes acontece, né, pai? Às vezes o guia manda a pessoa fazer uma coisa. Ah, vai lá e acende uma vela. A pessoa não faz. E depois as coisas dão errado, aí a pessoa fica brava, né? Mas se o guia mandou acender aquela vela, ele sabe o porquê. Entenderam? Então vamos seguir tudo que os guias recomendam, tá, gente? Eles são sábios e eles têm uma visão além da nossa, tá bom? Vamos falar também um pouquinho sobre como é o tratamento dado à assistência no candomblé e na Umbanda, tá? No candomblé, gente, a assistência, a maioria das casas tem como clientes, tá? Existe uma diferença entre os filhos de santo, que são as pessoas já iniciadas no culto, que passam por rituais que daqui a pouquinho a gente vai explicar melhor, né? Raspa a cabeça, coloca alguns fundamentos, etc. Esses são filhos de santo. A assistência ou clientes são pessoas que geralmente procuram a casa para jogar búzios. Por quê, gente? O orixá do candomblé não dá consulta. Tá? O orixá é um transe mediúnico, é diferente de uma incorporação. O orixá se manifesta, ele dança para desprender o seu axé. Tá? O atendimento do orixá é a dança dele. Conforme o orixá vai dançando, ele vai transmitindo aquela energia positiva para as pessoas que estão presentes. E quem é esperto e frequenta o candomblé, enquanto o orixá está lá dançando, a pessoa está lá fazendo seus pedidos, porque o orixá está escutando, né? Para quem tem fé, funciona muito bem. E no jogo de búzios é indicado, se aquele cliente precisa, por algum motivo, fazer o santo, né? Ingressar na religião, ou se ele precisa somente de um bori, que é um outro ritual que a gente vai falar depois também, ou se ele precisa de um ebó, que é um ritual de limpeza, né, para retirar a energia negativa, resolver os problemas, enfim. Tudo é determinado pelo jogo de búzios. Já na nossa Umbanda, a assistência comparece ao terreiro nos dias de sessão, aonde as entidades espirituais incorporadas nos médiuns dão consulta, né? A pessoa vem e conversa com o guia, recebe um passe, onde o guia, por imposição de mãos, ou às vezes até por estralar de dedos, ou tem guias que trabalham com ervas, com pedras. É um benzimento, né, para tirar as coisas ruins daquela pessoa, né? E tem atendimentos também dentro das gírias de Umbanda, às vezes são feitos rituais de desobsessão. Então, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças do culto a Exu no candomblé e na Umbanda, tá? Lembrando que o Exu do candomblé é um orixá, uma divindade como os outros, e na Umbanda ele é um espírito desencarnado,
foi uma pessoa que viveu aqui na Terra, tá? Então, no candomblé, gente, o orixá Exu, ele se manifesta tal como os outros, dançando. Ele não bebe, não fuma e não dá consulta como na Umbanda, Sim. tá? O axé dele é desprendido através da dança. Também no candomblé são feitos assentamentos, que são objetos que contêm o ponto de força do orixá, né? Ali vão fundamentos secretos. Nós não podemos revelar em respeito aos nossos orixás, a nossa religiosidade, tá? Só pessoas que são de dentro do culto é que sabe o que vai dentro de um assentamento, tá, gente? Mas, enfim, são objetos da natureza que auxiliam o filho a se conectar com a energia daquele orixá, tá? E como nós já dissemos no vídeo anterior, nem todas as casas fazem filho de Exu, né? Raspam filho de Exu. Nós não estamos aqui para discutir se é certo, se é errado, que ninguém é dono da verdade. Cada casa tem a sua tradição, tá, gente? Em algumas casas, quando cai lá no jogo de búzios que a pessoa é de Exu, é feita como Ogum Xoroquê. Outras casas não, faz como Exu mesmo, tá? Cada casa aí tem a sua tradição. E agora o pai vai falar para nós um pouquinho como que é o culto a Exu na Umbanda. Bom, os Exus, os catiços, né? Eles são espíritos de pessoas que foram advogados, médicos, juízes, prostitutas, bandidos. Enquanto os guias da direita cuidam mais da parte espiritual, os Exu, as pombagira, eles cuidam mais dessa parte em questão de vício, jogo, sexo, coisa mais mundana, porque eles como eu tinha falado no outro vídeo, né? Eles são os espíritos mais próximos e mais conectados a nós, entendeu? Até mais do que um guia de direita, porque Exu é ligado a coisa mundana, coisa da terra, né? Exatamente. Lembrando que esses espíritos que o pai falou, né, que foram de prostitutas, de bandidos, eles são espíritos que estão aqui para evoluir também junto conosco, tá, gente? Por isso que eles trabalham aí na nossa Umbanda, ajudando ao próximo para alcançarem a evolução deles, tá bom, gente? E a gente vai ter um vídeo específico logo mais falando sobre Exu. Vai ser um vídeo especial em breve, não percam! Agora chegou a hora da gente responder as perguntas. Gente, dessa vez vieram muitas perguntas, a gente não vai responder todas neste vídeo, tá? Nós vamos dividir, que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque o assunto é muito extenso, tá bom? Então, a primeira pergunta, gente, que até diz respeito ao vídeo também, é como são feitos os rituais fúnebres no candomblé e na Umbanda, tá? Gente, no candomblé, esse ritual é muito complexo, ele se chama axexê, tem muitos segredos nesse ritual que a mãe aqui não pode revelar, tá? Em respeito à religião. Mas, no geral, é um ritual que pode durar de 3 a 7 dias, né? Onde são retirados os axés que foram plantados na cabeça da pessoa, e são feitos cânticos, oferendas, e também o jogo de búzios determina o que será feito com os pertences da pessoa que está partindo, tá? Se a pessoa que está partindo for um pai ou uma mãe de santo, aquela casa de santo fica fechada durante 1 ano. A cada 2 ou 3 meses o ritual do axexê é repetido nesse período de 1 ano. E no final disso é apurado em jogo de búzios quem vai ser o sucessor da casa. E aí a casa reabre, tá? Com um novo dirigente. Na Umbanda, gente, como a gente já explicou que cada casa tem os seus rituais próprios, né? Tudo é feito a mando do guia-chefe. Mas eu vou falar assim, em geral, o que é mais comum que se aconteça na Umbanda, tá?
é feita a purificação do corpo da pessoa que partiu com ervas, com essências, né? Com incenso, enfim. É cantado para os orixás, geralmente, Oxalá, por ser o pai de todos os orixás, o Baluaê, que é quem recolhe o corpo da pessoa que está partindo, e Yansan, que é quem recolhe o espírito da pessoa que está partindo, tá? E quando a pessoa vai ser enterrada, são feitos mais alguns cânticos e o cruzamento da sepultura. Sim. E aí os elementos desse cruzamento variam conforme os fundamentos da casa, tá? Então essas são as diferenças básicas. Outra perguntinha que mandaram para nós é: por que os orixás da Umbanda são considerados como falangeiros? Gente, nós vamos fazer também, um pouquinho mais para frente, um vídeo inteiro falando sobre isso. Mas nesse vídeo a gente também já falou um pouquinho. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, tá? Onde o orixá é a pura manifestação dos elementos da natureza, que são os orixás que vêm no candomblé, tá? E o orixá da Umbanda, gente, ele também é um espírito. Só que ele é um espírito mais evoluído que os nossos guias, baiano, preto velho, caboclo. E por ele ser mais evoluído, ele vem logo abaixo da vibração do orixá natureza, tá, gente? E quem são esses falangeiros? São as sereias, né, que vêm na falange de Mamãe Iemanjá, Mamãe Oxum, os falangeiros de Ogum, né, Ogum de Ronda, Ogum Rompe-Mato. Tem os caboclos de Xangô também, né, na vibração das pedreiras, enfim. Esses são falangeiros, tá, gente? Infelizmente o nosso tempo acabou. A gente tem mais diferenças entre a Umbanda e o Candomblé. Que tudo vai ficar até amanhã. A gente vai fazer um outro vídeo dando continuidade a este, tá? E nós vamos responder as outras perguntinhas aqui que mandaram para nós. Então, mandem mais perguntas, comentem, dê um joinha aí para nós, compartilha. Isso é muito importante para a gente poder dar continuidade a esse trabalho. Lembrando, gente, que as respostas que a gente dá aí das perguntinhas que vocês fazem são um basicão, né? Mas elas servem de norte para a gente fazer os próximos vídeos, tá bom, gente? Então, um beijo no coração de todos e até a continuação desse vídeo. O assunto continua, hein, gente? As principais diferenças entre a Umbanda e o Candomblé. Até já! Ela encerra. Calma aí, vamos testar novamente, só para ir para os erros de gravação. Não demorar muito, a lanterna vai desligar. Ai, meu Deus. Boa noite, soldados de Aruanda. Ô, pai, para de rir, pai, o negócio é sério. Erro de gravação de novo. Hoje tá engraçado. Erro de gravação! Eu vou contar pro seu tio. Ave! Olha aí, gente, hoje a participação especial não foi do Thor, foi da Medusa. Agora ela vai ganhar um ossinho, porque ela ficou quietinha, tá ligado? É a nossa outra guardiã da casa. E tem a Laiquinha também. Ela é pretinha, não tá dando pra ver muito porque tá escuro, tá de noite. Mas enfim, participação especial dos nossos guardiãs.